Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, e o versículo de número 29. E temendo hirdar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Glórias a Deus. Vamos dar um título a esta mensagem. Vamos dar um título: 4 âncoras na vida do cristão. Queridos irmãos, nós sabemos e estamos estudando a palavra de Deus, e depois de finalizarmos aquela lição tão maravilhosa a respeito dos reis de Israel, seus erros, a forma como Deus tratou com Israel e também com esses reis. E nós temos o privilégio de estar presente aqui, o comentarista da lição, pastor Clayton, e agora estamos estudando esta lição a respeito do apóstolo Paulo. A dramática viagem de Paulo pelo mar Mediterrâneo, a sua 4ª viagem, é um dos raros documentos que ainda são preservados, conservados da antiguidade. O escritor Lucas é quem relata esta viagem. Sem dúvida, Lucas está com Paulo nesta viagem, juntamente com um outro grande amigo de Paulo, Aristarco, que ele vai depois escrever em Colossenses 4:10, quando ele vai dizer que Aristarco é o seu companheiro que está preso com ele. É interessante entender isto, e nós podemos perceber que Lucas ele está junto nesta viagem pelos verbos que ele usa. Ele vai usar o verbo na primeira pessoa do plural, quando ele diz: e navegamos, embarcamos, ancoramos, partimos. E a gente sabe, estudando a Bíblia Sagrada, que Lucas começa a fazer parte da comitiva de Paulo, da comitiva missionária, a partir da metade, mais ou menos, um pouco antes da metade da 2ª viagem missionária, quando ele está em Troas, ou Troade, e Paulo tem aquela visão. Para passar a Macedônia, aquele jovem, aquele homem macedônico que está ali. A partir dali você vê que Lucas deixa de relatar, e foi e partiu, e a partir dali ele começa a dizer: e achando necessário, partimos. Lucas entra nesta viagem e depois acompanha Paulo por muito tempo, até perto de sua morte, aonde o próprio Paulo faz uma menção dele, escrevendo a Timóteo, dizendo: muitos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Lucas é uma figura de um amigo inseparável, amigo que está conosco mesmo nas tribulações da vida, amigo que está conosco mesmo nos temporais da vida. Todos nós precisamos de um Lucas que não nos deixa mesmo quando o frio chega, de um Lucas que não nos deixa mesmo quando o temporal vem, que vai para o barco conosco, que sofre o naufrágio conosco. Precisamos de um Lucas para estar sempre perto de nós. É interessante que Paulo teve 3 viagens missionárias, e esta 4ª não foi como missionário, foi como prisioneiro. Nem por isso perdeu a oportunidade de falar de Jesus e ganhar almas para o Senhor. Mas eu não posso ficar detalhando aqui por miúdo aqui. A viagem deste capítulo representa uma viagem do cristão no mar desta vida. É aqui que eu quero trazer algumas verdades que estão neste texto. Alguns pontos devem ser destacados neste capítulo. Depois que saíram, depois que começaram a navegar, o texto diz que ventos contrários sopraram. Quando partimos de lá,
passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. O verso 7 diz: navegamos bem devagar, porque tivemos dificuldades de ir adiante por causa dos ventos contrários. Queridos, é interessante nós analisarmos na vida cristã que ventos contrários nunca vão faltar em nossas vidas. Ventos contrários sempre estarão presentes na vida do cristão. Eu não creio que você veio para Jesus para ter uma vida de bonança sem nenhuma tribulação. O evangelho que pregam aí nas mídias, em alguns lugares, de que você vem, vai ficar rico, vai ter 3 carros na garagem, vai ter apartamento na praia e vai ter uma ilha só para você. É um evangelho deturpado, adulterado, não é verdade. Também não estou dizendo que você vai aceitar Jesus para ser um coitado sofredor, não. Mas Jesus vai dizendo: no mundo tereis aflições. Esta é uma verdade. Ventos contrários sempre vão existir em nossas vidas. O que eu tenho para vos dizer é que se o vento mexe com você, eu preciso dizer que ele também traz seus benefícios. Vento é bom para levar embora o que é supérfluo. Vento é bom para levar embora o que não tem mais valor. Talvez o vento está soprando na sua vida, mas vai ser só para levar folha seca. Vai ser só para levar o que não presta mais. E vai ter outra função, vai chacoalhar a árvore para que a raiz alcance um pouco mais de profundidade. E eu tenho uma outra notícia para você: o que? Deus usa vento para nos dar vitória. Vento não é só sinônimo de derrota na Bíblia Sagrada, ele tem também vitória através do vento. Como, pastor? O povo de Israel está dizendo o que vai acontecer, está vindo aí atrás, o faraó está vindo. Aí o Senhor disse: Moisés, toca no mar com a vara. E o que vai fazer? Não tem problema, você toca e o vento quem manda sou eu. E sopra um vento durante toda aquela noite. Oranagasturamanda. O vento que vem é para nos beneficiar também. Quando reclamaram de carne, não tem carne, Deus disse: não tem problema, está vindo um vento aí. Esse vento vai trazer codornizes. Elas vêm assim aproximadamente num 1 metro de altura. Vai bater na cintura dos israelitas. Eles vão comer carne até sair pelo nariz. Deus tem vento, e o vento serve para nos educar, o vento serve para nos beneficiar. Então entenda que o Senhor está usando vento, e muitas vezes este vento é só para nos abençoar. E quando o vento vem, nós temos que entender. Observe bem que em Cantares diz assim, ó: levanta vento do norte e sopra sobre o meu jardim. Vem vento do sul e sopra sobre ele. Para quê? Para que exale os seus aromas. Vento do norte é tempestade, vento do sul é frieza. Falando de vida espiritual, pode ser vento de luta, vento de tempestade, vento de tribulação, pode ser vento de apostasia, vento de frieza espiritual. Nas duas ocasiões, a igreja permanece firme como jardim de Deus, exalando o bom cheiro de Cristo. Vento, seja qual for o vento. E eu gosto de uma coisa: quando eles saem dali, o vento contrário sopra, as coisas estão difíceis, nós não vamos conseguir chegar, mas de repente na ilha de Creta, pegando pelo ladinho da ilha, tem um lugar chamado Bons Portos. Você já percebeu que eu gosto dessa expressão? Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos num lugar chamado Bons Portos.
era um lugar para um breve descanso. Quão consolador é saber que na tempestade do mar desta vida, o Senhor nos reserva um lugar para o descanso, nem que seja breve, mas a gente respira. O Senhor reserva bons portos, nem que seja para aliviar um pouco as dores do dia a dia. E a gente percebe que neste tumultuado mar da vida, Ele sempre vai reservar um lugar de descanso para o cristão. O Salmo 107, verso 28 diz: e na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade. Só Ele faz isso, reduziu a tempestade numa brisa, serenou as ondas sossegaram, e eles então se alegraram, e Deus os guiou a um porto seguro. Não tem o que o nosso Deus não possa fazer. Quantas vezes por momentos difíceis, o mar agitado eu passei, mas houve um momento de bonança e eu sabia, o mar só se aquietou porque Ele está no comando, porque Ele está reservando este momento para mim. É neste porto que o cristão respira um pouco, é neste porto que o cristão ouve a voz de Deus dizendo: não te preocupas, eu estou contigo. E ele vai de descanso em descanso, tempestade em tempestade, até chegar no porto final, que é em Sião, e ali descansar para sempre. Não são poucas as vezes que necessitamos de socorro divino na caminhada da vida. Elias, você precisa de socorro, te esconde no Querite. Ele se esconde no Querite, e eu gosto do Querite porque Querite quer dizer cortar do tamanho certo. Às vezes Deus permite que a gente tenha que se esconder um pouco, ir para o Querite, porque às vezes a gente está meio grandão demais, está achando que está bombando, daí vem aquele momento que Deus diz: te esconde, lá é eu e você, e eu vou arrumar, não gente muito importante, o corvo é quem vai levar comida para você. Não vai ser empresário, não vai ser fulano, então vai ser o corvo. Vai ser o corvo. Ele sai de lá e Deus manda ele para a casa da viúva, e na casa da viúva tem socorro para ele. Ele sai dali, vai para o Monte Carmelo, é um momento de glória, Deus usa ele grandemente, mas quando sai de lá com a notícia de que vai morrer pela mão de Jezabel ou de seu exército, ele se joga debaixo de um pé de zimbro e diz: eu não tenho mais vontade de viver. Então Deus diz para o anjo: leva pão quentinho para ele e uma aguinha fresca, porque é a hora de ele renovar as forças. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Está difícil, mas Deus já reservou um momento de renovo para a sua vida. Você crê nisso? Ele reservou um momento de renovo para a sua vida. Depois de tanto andar no deserto, 3 dias sem água, difícil, a Bíblia diz que o povo de Israel encontrou 12 fontes de águas cristalinas e 70 palmeiras para descansar. Como Deus me leva a dizer isso para alguém esta noite: tu não vai morrer nesta caminhada. Vocês já perceberam? É só Deus, porque às vezes eu fico olhando assim, dizendo: Deus, eu vou preparar uma palavra aqui, mas Deus diz: não, hoje você vai levar para este lado aqui. O que eu quero é dizer para estes meus filhos que no mar desta vida eu sou o socorro bem presente.
É interessante que quando eles passam um tempo em bons portos, já está chegando o inverno, que se aproximava perto de 11 de novembro aproximadamente. Eles estavam preparados para passar o inverno, mas acharam que não era um bom lugar. Paulo, homem de Deus, se levanta no meio de tudo aquilo e diz: eu acho bom não sair. O centurião, diz a Bíblia, confiando mais no capitão e no mestre, diz: vamos. E foram. A princípio uma brisa soprou, tudo estava tranquilo, e é nesta hora que tem muito crente que acha que agora a vida vai ser de vento em polpa. Para de orar, deixa de vir na igreja, deixa de jejuar. Agora até teve um aumento de salário, a gente esquece até de contribuir. É uma brisa suave, e você diz: vai no culto hoje. Vou para a praia. Porque está tão bom. Aí você vê na praia, vê na academia, vê subindo mirante, vê andando de bike, menos na igreja. Ai, que brisa suave. Tá bom demais. Aí Deus diz: não tem problema, eu tenho mais um vento. Porque o vento não é para jogar você para longe do Senhor, é para trazê-lo para perto. Não é para você se desviar, é para ficar mais crente. E estavam navegando de boa, daqui a pouco um vento euroaquilão. Um vento frio e intenso, e eu fui buscar, pastor Clayton. Vento euroaquilão, da onde veio? É chamado de vento gregal, porque vem da Grécia, e deste lado aqui, eles estavam indo aqui, a Grécia à direita, ilha de Malta à esquerda. Deus queria levar Paulo para a ilha de Malta, porque tinha muita coisa para fazer lá. Aí o vento vem de lá e leva para lá. É isso que Deus vai fazer. Tu anda meio longinho do propósito de Deus, meio longe do que Deus tem para você. Não se preocupa, o vento vai soprar. Pastor, não profetiza coisa ruim. Não, é coisa boa, o vento vai soprar. No começo você acha que vai morrer, e você vai gritar: vou morrer! E Deus diz: morre não, eu estou no controle. E o vento soprou tanto, e o problema foi tão grande, e o sol se foi, as estrelas se foram, e já eram tantos dias, que Lucas diz uma coisa: e depois de tantos dias, não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias, é prova, hein? Continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança. Tu parou para pensar nisso? Acabaram-se a esperança. Pela braveza do mar, pela força da tempestade, muitos já estão como Lucas dizendo: eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais esperança deste casamento, eu não tenho mais esperança do meu filho voltar, eu não tenho mais esperança desta enfermidade. Aos que perdem a esperança, ficam sem brilho na vida. Você não pode perder a esperança. Alguns não veem mais na vida
vida, motivo para viver, então querem tirar a sua vida, porque a tempestade é forte demais, não há mais brilho, não há mais motivo de continuar. Mas eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo lá na internet, na sua casa, aonde você estiver. Há alguém que é maior do que a tempestade, há alguém que renova a tua esperança, há alguém que conhece teu coração, há alguém que está contigo. E o que me chama a atenção é que enquanto a tripulação com Lucas está dizendo, não tem mais esperança, já lançamos fora toda a carga do navio, já perdemos tudo, agora vamos morrer. No meio da tempestade, alguém se levanta. Quem, pastor? Alguém que tem comunhão com Deus no meio da tempestade. Irmão, como é que está a vida? Estou desistindo. Por quê? Muita prova. Não consigo nem orar. Mas consegue assistir jogo. Mas consegue tomar cerveja. Estou falando. Mas consegue fazer festa, só não consegue orar porque é muita prova. Paulo, no meio da tempestade, tem comunhão com Deus, interessante. Ele levanta-se e diz a Bíblia assim, ó, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se no meio do vento, no meio da tempestade, na escuridão da noite, sem sol, sem estrela, sem esperança. Ele levanta-se diante dele e diz, senhores, vocês deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Quando eu falei lá, eu havia falado que teria dano. Deus falou comigo. E tem mais, porque quem tem comunhão tem visão no meio da tempestade. Porque normalmente quando a visão é circunstancial, a gente só vê problema. Não dá, olha lá, olha o tamanho do vento, olha a força dele, olha o mar. Mas ele tem uma visão além disso. A visão que ele tem vai além disso. Ele disse, tenham coragem, comecem a se encorajar. Eu tenho uma notícia para vocês. E é boa? Claro que sim. No meio da tempestade? Sim. No meio da luta? Sim. O quê? Nenhum de vocês perderá a vida. Só o navio vai se perder. Tá, e o que garante isso? Enquanto vocês estavam desesperados, tudo pensando que ia morrer, esta noite, o anjo do Deus a quem eu sirvo e pertenço, eu gosto disso, eu tenho um dono, eu tenho um dono, eu tenho um dono, sou dele. Você pode levantar a mão e dizer, eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Eu pertenço a Ele e adoro a Ele. Quem tem comunhão sabe que Ele está no controle. Sabe o que Ele me disse? Paulo, não tenhas medo. O propósito continua de pé. O quê? Tu tem que chegar a Roma. Tu não vai morrer no caminho. Isso é uma profecia de Deus. Não vai morrer. Você vai chegar aonde Deus propôs.
Quando a gente sabe que Ele está no controle, o vento sopra e a gente continua adorando. Quando a gente sabe que Ele está no controle, o vento é tempestuoso, mas a gente levanta a mão e diz: é nele que eu creio, é nele que eu creio. Ele está no controle da situação. Oh, aleluia. Vocês vão continuar navegando, ninguém vai morrer por causa de você. Quanta bênção por causa de uma vida que tem propósito. Quarto, quem tem comunhão tem sempre uma palavra de ânimo. Você quer escutar um tal, sabe aquele cristão angolista de Angola, aquela galinha de Angola? Tô fraco. E viram 6 horas. Não, 6 horas por mim. É sempre no mesmo ritmo, não tem vitória. Paulo está dizendo: ei, parece uma loucura, mas eu tenho um negócio para dizer para você. Não se preocupe. Ele diz assim, ó: tenham ânimo. Ânimo no meio da tempestade. Só quem tem Deus no controle pode fazer isso. Tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo que Ele falou. Isso é tremendo. Aí sabe o que acontece? Eles vão se aproximando, deixaram meio que o navio assim, livre, o vento jogando ele, e foram em direção ao propósito que Deus tinha. Era a ilha de Malta. Lançaram prumo, perceberam a braça que estava com 20, 15, agora é hora de jogar as âncoras. É aqui que eu vou para o final da mensagem. Depois de crer, depois da palavra de ânimo, depois disso, depois de bons portos, depois de ventos contrários, mas o cristão sempre vai ter os recursos dados por Deus para ele vencer as tempestades. Não tem mais saída. O crente ainda tem as âncoras que o manterão de pé no meio da tempestade. Lançaram 4 âncoras, e eu vou dar nome a estas âncoras. Primeiro, a âncora da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não vimos. A fé é difícil de definir porque está ligada a coisas que aparentemente olhando são abstratas, mas a fé vai concretizar o abstrato, vai solidificar. É interessante isso. A âncora da fé fez com que Abraão, mesmo sem filho, envelhecido, com uma esposa já envelhecida e estéril, olhasse para o céu e cresce no Senhor, quando ele disse: Abraão, dá uma olhada para o céu, e o Senhor fez com que as estrelas daquela noite se tornassem cada vez mais visíveis. Eram trilhões, bilhões, trilhões de estrelas, e ele diz: olha para os céus, se você pode contar, assim será a sua descendência. E eu creio que Abraão olhou para o céu e contou. Não, pastor, o versículo seguinte diz: e creu Abraão no Senhor, e ele se torna o pai da fé. Galileu Galilei inventou o seu telescópio, e ele fez, quando ele fez, ele contou 90.000 estrelas e se perdeu, não contou mais. Abraão contou muito mais com o telescópio da fé. Ela que nos faz, ela que nos faz viver, ela que nos faz avançar, ela que nos faz. O justo da sua fé viverá. O cristão que tem a âncora da fé reclama menos. O cristão que tem a âncora da fé se queixa menos das coisas desta vida, porque ele tem fé. O Abacuque está começando o seu capítulo 1 reclamando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até que no capítulo 2 Deus dá um puxão de orelha nele e diz: o justo da sua fé viverá. O 3 ele começa: ouvi a tua palavra, ó Senhor, e temi. E termina diferente: ainda que a
figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja vaca nos currais, eu todavia exultarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia! Esta é a primeira âncora. A segunda âncora é a âncora da esperança. Não é fé? Não. A esperança se apoia na fé. Deixa eu explicar para você. A fé é o firme fundamento dos que esperam, dos que têm esperança. Ela se apoia na fé. Paulo vai dizendo que é a esperança que nos move. Você olha para uma pessoa sem esperança, ela está sem combustível para ir adiante. O que adianta ir ali? Lembra de Noemi? Voltando para Belém sem esperança? Voltem. Pessoas sem esperança desanimam as outras. Desistam. Não adianta. Volta para seus deuses. Mas tinha uma ali que não perdeu a esperança. Eu não volto. Ruth está dizendo, eu não volto. Para de insistir. A minha cunhada já foi, mas eu vou até o final. Aonde tu morrer, eu vou morrer, vou ser sepultada. Aonde tu dormir, eu durmo ali. Aonde tu pousares, eu vou ali. Eu não vou deixar você. Havia uma esperança dentro de Ruth. Envolto em chagas da cabeça aos pés, a esposa já havia dito para abandonar Deus e morrer, amaldiçoar Deus, mas Jó, cheio de esperança, levanta as mãos para o céu e diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você não pode perder a âncora da esperança. Eu sei que você poderia dar outros nomes a essas âncoras, mas eu dei a terceira, a âncora da palavra. Você não pode ficar sem a palavra de Deus, queridos. É ela quem nos lava, é ela quem nos purifica, que nos limpa, é ela quem nos liberta, ela quem nos mostra o caminho, ela quem renova. Quando Jesus está falando à multidão de João 6 e todos vão embora, ficam os seus discípulos, Jesus volta-se para os discípulos e diz, e vocês também não querem ir? Pedro afoitamente responde, para onde iremos nós? Para o judaísmo? Para os fariseus? Para os saduceus, para outras crenças aqui, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? É esta palavra que nos renova quando viemos na igreja, quando abrimos e lemos, quando contemplamos, vimos nela a solução para aquilo que buscamos, ela que nos repreende, ela que nos puxa a orelha, mas nos coloca no caminho, é a palavra, a âncora que nos firma na presença do Senhor. Não posso ir muito adiante, mas o próprio Jeremias disse, achando as tuas palavras, elas foram encontradas, eu as comi, e elas são minha alegria, meu júbilo, porque pertenço a ti, ó Senhor dos exércitos. E eu encerro, queridos. O irmão do teclado me ajuda lá, eu encerro. A âncora da oração. Orando em todo tempo. Perseverando em oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração é algo urgente e não dá para ser protelada. Tem gente que trata a oração como se fosse uma dieta. Segunda-feira, se Deus quiser, eu vou começar. Nunca começa. Esta aqui é a última coca que eu vou tomar. Faz 5 anos que está tomando coca. E dizendo que é a última. Vou começar.
Max Lucado escreve dizendo: ore, simplesmente ore, não protele, não adie, não leve para frente. Ano que vem, se Deus quiser, vou tirar um tempo de oração. Não, comece agora, já é urgente, comece a orar agora. A oração vai nos dar força, respirar a alma, vai nos colocar mais perto de Deus. Ore, não deixe para depois.